Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer estar aqui com todos vocês aí que estão nos assistindo para trazer a aula de número 15, Objeto do Conhecimento, Processos de Funcionamento e Compreensão da Diversidade de Linguagens em Diferentes Gêneros e Suporte. Detalhamento: as manifestações esportivas como fator condicionante na obtenção, manutenção e promoção da saúde. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura corporal. Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos aprender um pouco aí sobre a questão da aptidão física, sobre essa questão de entrar em forma, o que é essencial, o que é importante para que a gente, então, entre num condicionamento, num bom condicionamento do nosso corpo para obtermos saúde. Então, para a gente iniciar essa aula, nós vamos trazer aqui para vocês uma enquete que nós fizemos com os professores do Centro de Mídias e ver o que eles entendem sobre o que é estar em forma. Acompanhem aí o que eles responderam. Muito bem, o que significa ficar em forma? Para mim, é você estar se sentindo bem com o seu corpo, você estar feliz com o corpo que tem, se olhar no espelho e se achar bonita. Ficar em forma, para mim, é sempre relacionada a fazer exercícios e também relacioná-las à boa alimentação. Isso é o que eu penso em relação a ficar em forma. Pouca gordura, pouco açúcar, pouco sal e praticar atividades físicas. Atividade aeróbica, ou seja, corrida ou caminhadas longas, e atividade anaeróbica, que é levantamento de peso, essas situações assim. Mas não só o corpo, a mente também é muito importante. Corpo sã, mente sã. Então não é só o corpo, a mente também. Então se eu me olho no espelho e eu gosto do que eu vejo, estou satisfeita e a mente também tá boa, então para mim eu estou em forma. Ficar em forma num sentido geral, né? De corpo e mente. E aí, gente, e vocês? O que vocês acham que seja a expressão estar em forma, né, para você? Você aí que está nos assistindo, o que significa estar em forma? Já pararam para pensar sobre isso? Tem gente que não suporta, né, ouvir essa questão porque isso é modismo, né, coisa de blogueiro. Ou então outras pessoas já gostam porque estão dentro dessa situação. Mas vamos ver aí, analisando um pouco as respostas, né, dos professores nessa nossa enquete, nós percebemos o quê? Algumas pessoas falaram aí sobre a questão de se olhar no espelho, se achar bonito, bonita, né, de olhar para o seu corpo, ver que você está com uma boa aparência. Outras pessoas já falaram que é a questão de você estar com pouca gordura no corpo, praticando atividades físicas. Então, tudo isso daí, ela é uma forma da gente enxergar, tanto influenciado, né, pela sociedade que vem, coloca para todos nós, né, impõe na nossa cabeça que estar em forma é uma questão estética, é uma questão padronizada, ou seja, todo mundo tem que, para poder ser considerado em forma, tem que estar igual àqueles modelos que aparecem aí nas mídias, né, nas produções televisivas, os atores, atrizes. Também a gente observa muito aí no universo das mídias, né, das mídias sociais, as blogueiras, os blogueiros que exibem seus corpos malhados, né, magros e bem definidos. E aí assim a gente passa a acreditar que isso é estar em forma, mas será que é mesmo isso o significado? Precisamos criar uma mentalidade crítica e tentar absorver o que realmente importa e excluir o que não importa. Então nem sempre um corpo bem definido, sarado, significa mesmo um corpo em forma, né, ou em condicionamento.
Então é necessário que a gente observe bem isso, ainda mais hoje em dia em que os procedimentos cirúrgicos e estéticos, eles evoluíram bastante, né? A ciência, a tecnologia hoje são capazes de transformar o nosso corpo utilizando produtos e processos sem que a gente precise se esforçar tanto na academia. Mas será que isso realmente traz para a gente um bom condicionamento físico mesmo? Né? Então vejam que é bem diferente. Né? Algumas pessoas lá, como eu falei, citaram a questão da pouca quantidade de gordura no corpo. Mas será que é só isso também? Será que estar em forma está relacionado somente a ter pouca gordura no corpo, a ter uma boa alimentação? Será que tem outros fatores relacionados também ao significado de estar em forma? Então, gente, para responder tudo isso, eu digo para vocês o seguinte: estar em forma está relacionado a um condicionamento físico que nos leva a ter um estado de saúde otimizado, um estado de saúde bom, né, ótimo, onde realmente nós tenhamos aí uma boa qualidade de vida. Para chegar nesse ponto, é necessário que a gente tenha vários fatores associados. Esses fatores aí juntos são chamados de aptidão física relacionada à saúde. Então, o que é a aptidão física relacionada à saúde? Vamos ver aí. É a capacidade de realizar esforços físicos sem fadiga excessiva, garantindo a sobrevivência de pessoas em boas condições orgânicas no meio ambiente em que vivem. Então vejam, gente, que a aptidão física relacionada à saúde, ela está relacionada ao nosso cotidiano, está relacionada à aplicação dela, à utilização dela no nosso contexto diário. É diferente da aptidão física relacionada ao desempenho, ok? Então a definição de aptidão física oferecida por uns órgãos americanos de saúde e prevenção, né, concentra na diferença entre a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física de capacidade atlética. Então, de uma perspectiva da saúde da nação, designada frequentemente, né, de perspectiva da saúde pública, os componentes relacionados à saúde são mais importantes do que aqueles relacionados à capacidade atlética. Todos os 5 componentes relacionados à saúde contribuem igualmente ou estão em equilíbrio para a totalidade da aptidão física relacionada à saúde. Então, a abordagem que consiste em dividir a aptidão física relacionada à saúde em componentes que representam o construto global torna possível a sua mensuração. Certo? Então, a aptidão física relacionada à saúde, ela vai ser composta por 5 fatores, tá, que juntos eles compreendem o necessário para você ter realmente um bom condicionamento físico, estar em forma, né, como a expressão popular fala. É o necessário para você estar em forma e, consequentemente, ter uma boa saúde. Então, quais são esses 5 componentes? Nós vamos ter composição corporal, certo? Que nós vamos já ver o significado de cada uma delas. Composição corporal, nós vamos ter resistência muscular, nós vamos ter força muscular, nós vamos ter aptidão cardiorrespiratória e nós vamos ter a flexibilidade. Juntos, todos esses fatores, eles são importantíssimos, que a gente desenvolva eles, que a gente trabalhe todos esses fatores para ter toda uma aptidão física relacionada à saúde bem construída. Isso é que é estar em forma. Então não é simplesmente você estar magro, porque magro ou definido ou com um corpo bem bonito, estético, você pode conseguir simplesmente fazendo
uma cirurgia plástica, né? Você fazendo procedimentos, e mesmo assim lá por dentro do seu corpo você não tem uma boa aptidão física. Você pode muito bem fazer uma dieta, diminuir a quantidade de gordura no seu corpo, mas não praticar atividade física nenhuma, e assim você não vai ter um bom condicionamento físico. Então, por isso eu digo, para ter um bom condicionamento, para ter uma boa aptidão física relacionada à saúde, você precisa trabalhar estes 5 componentes. Vamos começar com o primeiro deles, que é a composição corporal. Acompanhe aí junto comigo. Refere-se ao percentual relativo de peso corporal que é representado por gordura e por tecido isento de gordura. Então vejam, gente, a composição corporal é aquele elemento da aptidão física que está relacionado à quantidade de gordura no nosso corpo, que é, como é dito, como a massa gorda, e a quantidade de tecidos que não são de gordura, que são os músculos, os ossos, entre outros, certo? Então, os nossos corpos são compostos de uma variedade de estruturas, incluindo massa muscular, ossos, gordura, sangue e outros tipos de fluidos e tecidos. Então, a maioria dos modelos teóricos de composição corporal são o de 2 compartimentos, baseados na premissa de que o peso corporal total de uma pessoa é a soma de seu peso de gordura mais o peso da massa corporal magra. Então, o índice de massa corporal, chamado de IMC, é usado para determinar o peso do indivíduo em quilogramas, em relação à altura em metros ao quadrado. O maior problema ao utilizar o IMC é que esse método não diferencia o peso de gordura do peso isento de gordura. Porém, ele tem forte relação com o risco de doenças cardiovasculares. Então, gente, é o seguinte, para poder calcularmos o IMC, existe uma fórmula. É uma fórmula simples, como eu falei. E nós vamos mostrar aqui um exemplo para vocês. Acompanhem junto comigo aqui. Então, o nosso exemplo diz o seguinte: suponha que o IMC, o índice de massa corporal de um indivíduo que pese 68 quilos, então vamos pegar um indivíduo que tem 68 quilos, quilogramas, e meça 1,73 m de altura. 1,73 m de altura. Certo? Então, para a gente calcular o IMC desse indivíduo, nós vamos ter que colocar, vamos fazer aqui a fórmula, ó. IMC, índice de massa corporal, é igual ao peso, dividido pela altura ao quadrado. Dividido pela altura ao quadrado. Então, peguem aí a calculadora e vão acompanhando aqui, olha só. Então, essa altura ao quadrado vai dar 2,99, arredondado, né? E agora vamos dividir esse valor, que no final vai equivaler a 22,7. Agora a unidade aqui, ó, quilograma por metro quadrado.
Ok? Então, o valor, vamos lembrar aqui, ó, gravem aí, o valor do IMC dele, desse indivíduo, foi de 22,7 quilogramas por metro quadrado. Ok? Então, esse é o nosso exemplo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora pegar esse valor e aí nós vamos comparar com uma tabela para a gente saber se o valor do IMC desse sujeito, desse indivíduo, está bom, está ruim, está ótimo, né? Então, existe uma tabela para isso. Acompanhe aqui junto comigo. Olha só. Na tabela de IMC feminino, imagine que esse indivíduo era uma mulher, né? Então, se essa mulher tivesse 15 anos, né? Então, se fosse uma mulher de 15 anos, aí, como o IMC dessa pessoa deu 22,7, então ele está abaixo, né, de 28, está aqui, ó, próximo desse valor aqui, ó. Né, está mais dentro desse valor aqui. Então, ela é considerada de sobrepeso. Né, começa a partir de 23,7 e vai até próximo desse valor aqui, 28,5. A partir de 28,5 já seria outro valor. Então, como foi de... aliás, vamos voltar aqui. Cadê? Deixa eu apagar aqui para vocês. Aliás, o valor foi 22,7, né? Então, na verdade, ela está para uma mulher de 15 anos, está em baixo peso, certo? Ela está sendo considerada como baixo peso. Se ela tivesse 14 anos, aí ela seria considerada sobrepeso. Olha aqui, tem até o valor certinho aqui, 22,7. Agora vamos ver se fosse homem. Vamos passar para a tabela de IMC masculino. Então, vamos pegar como exemplo, novamente, um jovem de 15 anos. Vamos supor que era um jovem de 15 anos. O IMC deu 22,7, então está dentro dessa faixa aqui de sobrepeso. Ele está dentro dessa faixa de sobrepeso. Ok? Então é assim que funciona a medição do IMC. E essa é uma das formas de você calcular a composição corporal. Na verdade, existem maneiras muito mais precisas por meio de aferição da gordura corporal, utilizando diversos tipos de equipamentos. Então, para isso é necessário que você procure um profissional de educação física, um nutricionista, entre outros profissionais, para poder obter a aferição da sua composição corporal. Vamos para o segundo componente, que é a força muscular. Então, é a força máxima medida para um esforço que pode ser gerada por um músculo ou por um grupo muscular contra uma resistência. Olha só aí na imagem o indivíduo levantando um halteres. Então, quando você realiza uma força máxima contra um esforço, você está realizando essa componente aí chamada força muscular. Ela é importante para medir a sua força máxima, aquela que você aguenta o máximo possível de levantar um peso, determinado peso. Essa daí varia de pessoas para pessoas. Então, a força das contrações musculares é comumente medida pela realização de um teste de repetição máxima chamada de 1RM. Esse tipo de teste utiliza pesos livres ou uma estação apropriada de uma máquina universal. O objetivo de um teste de 1RM é determinar a quantidade máxima de peso que o examinado pode levantar apenas uma vez. Então, quando a gente realiza um teste de repetição máxima, você vai aumentando a carga até que o indivíduo consiga levantar, até que ele não consiga mais levantar aquele determinado peso. Quando ele não consegue mais levantar, é porque já se sabe que aquele é o seu
peso máximo, o máximo de resistência que você consegue suportar. Então, ali já, daquele limite em diante, você já não consegue mais, certo? E aí, com isso, você pode calcular melhor os treinos utilizando peso, ou musculação, ou trabalho de força. Então, observem esse exemplo aqui de como que a gente pode fazer um teste de repetição máxima. Por exemplo, no banco de supino, você vai, pega a barra, coloca uma determinada quantidade de peso que você consegue fazer e realiza até 5 repetições. Conseguiu fazer 5 repetições? Beleza. Descansa um pouquinho, tá? Respira, passa ali uns 3 minutos descansando, depois você aumenta o peso, coloca ali mais 2 anilhas. E aí você tenta fazer mais 5 repetições. Aí você vai lá, vai fazer. Se conseguiu fazer de novo 5 repetições, conseguiu completar, né, as 5 repetições, você vai novamente descansar mais um tempinho, certo? E vai aumentar essa carga. E você vai aumentando até chegar no seu limite, até chegar no seu peso máximo, tá bom? Olha aí, ó, aumentou agora 3 anilhas de cada lado, e aí ele vai tentar levantar. Vai tentar fazer 5 vezes. 1, não conseguiu, então já se sabe que esse é o peso máximo que ele aguenta, certo? Aí então foi diagnosticado aí o teste de uma repetição máxima. Você sabe então que essa é a quantidade de peso máximo que ele pode suportar. Não adianta tentar chegar a esse limite, porque ele não vai ter nenhum tipo de rendimento. Então o ideal é trabalhar em quantidades menores do que esse peso máximo aí, tá bom? É isso que funciona o teste de repetição máxima. Próximo componente é a resistência muscular, que é a capacidade de um músculo ou grupo muscular de manter a aplicação de uma força submáxima. Então, a resistência muscular, ou o endurance, é a capacidade de um grupo muscular executar contrações repetidas durante um período de tempo suficientemente longo para causar fadiga muscular, ou de manter um percentual específico da contração voluntária máxima por um período de tempo prolongado. Então você, num teste de resistência muscular, você vai tentar realizar um determinado esforço pelo máximo de tempo. Aqui vai tentar trabalhar a musculatura pelo máximo de tempo que você conseguir. Isso pode ser feito sem aparelhos ou com aparelhos. Geralmente se utiliza o quê? Para medir uma resistência muscular. Um teste de flexão de braço, por exemplo. Então, quando você quer medir a resistência muscular dos braços, você faz a flexão de braço. Deita de barriga para baixo no chão, né, coloca as mãos na largura dos ombros e aí começa a fazer extensão e flexão do braço com o corpo todo reto. Quanto mais você conseguir, mais resistência você tem, certo? Se você faz pouco, então pouca resistência você tem nos braços. A mesma coisa a resistência muscular do abdômen. Realiza abdominal, coloca, aí vai variar, né? Isso é muito utilizado nos testes, por exemplo, para a polícia militar, para bombeiros militares, né? Então eles fazem os testes de aptidão física, os TAFs, também para as forças militares, né? O exército, a aeronáutica, a marinha. É necessário fazer esse tipo de teste, porque eles querem avaliar a sua aptidão física. Então eles vão trabalhar muito a resistência muscular também. E a próxima componente é a flexibilidade, que é a capacidade funcional de uma articulação se mover por toda a sua amplitude de movimento. Olha aí como a gente pode testar a nossa flexibilidade. Esse daí é o chamado banco de Wells. Então é um banquinho ali que você coloca no final dos pés, com as pernas esticadas, tem uma fita
uma fita métrica, tipo aquelas de costureira, né? Que você prende ali no banco e aí você vai tentar alcançar até o final do banco, como se fosse tocar lá na ponta dos pés, só que deslizando em cima do banco. E aí você vai medir na fita métrica até onde você conseguiu alcançar, né? Quantos centímetros você conseguiu alcançar. Quanto mais longe você vai, melhor é a sua flexibilidade de tronco. Ok? Existem outras formas também de medir. Por isso, a amplitude do movimento funcional refere-se à capacidade de movimentar a articulação sem sofrer dor nem um limite para o desempenho. A flexibilidade depende do músculo e da articulação que estão sendo avaliados. Portanto, é específica para cada articulação. Além disso, a flexibilidade depende da distensibilidade da cápsula articular, de um bom aquecimento, da viscosidade muscular e da complacência de ligamentos e tendões. A avaliação da flexibilidade é necessária por causa da redução associada no desempenho das atividades da vida diária quando a mesma é inadequada. Uma flexibilidade ruim na região lombosacra, que é essa aqui de trás, e no quadril, pode contribuir para o surgimento de uma lombalgia, né, ou seja, de dores na lombar, na coluna, de origem muscular, ok? Então, por isso que é bom também a gente ter uma boa flexibilidade. E por último, nós temos a componente da aptidão cardiorrespiratória. Ela está relacionada à capacidade de realizar um exercício de intensidade moderada a alta, de natureza dinâmica e com a participação de grandes grupos musculares por períodos prolongados. Essa é uma das mais importantes componentes da aptidão física relacionada à saúde, porque a aptidão cardiorrespiratória consiste na resistência ao exercício submáximo, da potência aeróbia máxima, das funções pulmonares e cardíacas e da pressão arterial. A resistência ao exercício submáximo, que é o fôlego, é o nível de tolerância a demandas de exercícios de baixa intensidade por períodos longos. A potência aeróbia máxima, medida pelo consumo máximo de oxigênio, chamado de VO2 máximo, refere-se ao limite máximo ou à proporção máxima no qual o oxigênio pode ser absorvido, transportado e utilizado pelo corpo durante o exercício. As medidas simples das funções cardíacas e pulmonares incluem a frequência cardíaca, que varia entre 60 e 100 batimentos por minuto, e a frequência respiratória, a qual, em um nível de repouso, varia entre 12 a 15 repetições por minuto. A pressão arterial é a força ou pressão exercida pelo sangue contra as paredes internas das artérias. Então, gente, uma boa aptidão cardiorrespiratória está relacionada à força do nosso coração, dos nossos pulmões de respirar, de bombear sangue, de bombear oxigênio, fazer troca de oxigênio. Então, quanto mais a gente tem essa possibilidade, então mais fôlego a gente tem para realizar nossos exercícios no dia a dia. Observem aqui como a gente pode medir a nossa aptidão cardiorrespiratória. Vou mostrar para vocês aí. O teste de Cooper requer que o avaliado percorra a distância máxima em 12 minutos, caminhando, correndo ou utilizando uma combinação de caminhada e corrida. A distância percorrida em 12 minutos deve ser medida em metros. A predição da capacidade aeróbica para este teste é calculada através da fórmula VO2 máximo em ml por quilo por minuto é igual a D menos 504 dividido por 45, onde D é a distância percorrida. Agora vamos ver como eu me saio nesse teste?
Vamos lá. Muito bem, então você tendo aí o tempo, né, que é 12, e a distância que você percorreu, você lança lá naquela fórmula e aí você vai chegar a um valor. E aí você vai comparar o valor do seu VO2 máximo por meio da seguinte tabela. Olha só aí, ó. Para os homens, então nós temos aí a tabela por idade também, né, onde a gente pode verificar se o seu nível de aptidão cardiorrespiratória está fraco, aceitável, se está bom ou se está excelente. Dê aí uma fotografada, uma printada, e também tem a tabela para as mulheres, certo? Então aproveitem aí, façam uma gravação dessa parte, certo? Para vocês poder ter para vocês aí as referências, tá bom? Então agradeço a atenção de todos vocês e bons estudos para todos.